Bom dia, irmãos, graça e paz. Um privilégio estar aqui essa manhã. Arildo me escalou para cá, para estar com os irmãos. Um privilégio sempre poder compartilhar a palavra aqui, estando revendo os irmãos. E hoje eu quis trazer esse assunto da nossa escola bíblica, porque é algo que eu tratei lá em Paú. Nós estamos à noite fazendo exposição do livro de Eclesiastes. E eu quis trazer esse estudo, eu transformei o sermão de domingo passado nesse estudo, para o nosso aprendizado, aproveitando o material que nós estudamos no culto solene de semana passada, para que assim os irmãos também sejam edificados, assim como nós fomos lá em Paú. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, esse negócio aqui, aí. Eclesiastes capítulo 5, os versículos de 8 a 20. Eclesiastes capítulo 5, os versículos de 8 a 20. Vamos fazer essa leitura todos juntos, irmãos? Eclesiastes, capítulo 5, de 8 a 20. Leiamos. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar? Senhor, por misericórdia e graça, fale conosco nesta manhã. Tua palavra foi lida e nós queremos aprender dela. Nós queremos conhecer mais do Senhor por intermédio dessa porção bíblica. Ó Deus bondoso, há um assunto importante para compreendermos à luz desse texto. E pedimos que o Teu Santo Espírito, que atua em nós, através de nós,
venha abrir o nosso coração, trabalhar no nosso coração, para estarmos com o coração aberto, receptivo àquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Que o Senhor me use tão somente conforme a Tua palavra, que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos, que apesar de mim, nós sejamos edificados para a glória do Senhor e para o bem da igreja. Em nome de Jesus, amém. Vou só pegar uma aguinha aqui. Irmãos, o livro de Eclesiastes, ele trata a respeito de uma série de assuntos. E a leitura que Salomão faz da vida é uma leitura na perspectiva debaixo do sol, que é uma expressão que sempre volta no livro de Eclesiastes. Ele fala muito sobre a vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol, ou seja, é uma perspectiva tão somente material. E ele fala que essa vida debaixo do sol, tudo aquilo que diz respeito a esta vida debaixo do sol, a riqueza, os relacionamentos, os bens, a sexualidade, enfim, uma série de coisas, sabedoria, o conhecimento, todas estas coisas, numa perspectiva material, é vapor, que é a palavra que ele usa aqui e que é traduzida pela nossa versão como vaidade. Tudo é vaidade e tudo é correr atrás do vento. Tudo é fútil, tudo é passageiro, tudo é vaidade. Não há nada concreto numa perspectiva materialista. Então ele vem trabalhando acerca de uma série de questões, e quando ele chega aqui no capítulo 5, esse capítulo é um capítulo onde ele vai tratar sobre culto. Deixa eu só... passou. Nesse capítulo ele vai falar sobre culto, tanto nos versículos de 1 a 7, quanto nos versículos de 8 a 20. Nos versículos de 1 a 7, Salomão diz o seguinte: há algo concreto realizado debaixo do sol, o culto ao Senhor. O culto ao Senhor é a única coisa concreta. O relacionamento do povo de Deus com o seu Deus, mediante Cristo Jesus, é a única coisa concreta, a única coisa sólida que existe nesse mundo. Porque o conhecimento, por mais que você tenha, ele se esvai. Os relacionamentos mais diversos que você possa construir, eles vão embora. Se você vai procurar satisfação no sexo, não importa quantos parceiros sexuais você consiga, vai embora. A grande verdade é que a única coisa concreta, a única coisa sólida é o culto ao Senhor. E esse é o ponto dos versículos de 1 a 7. Aí depois, dos versículos 8 a 20, que é o texto que nós vamos trabalhar agora pela manhã, Salomão diz o seguinte: mas existe um outro tipo de culto. Não existe só o culto ao Senhor. Não existe só o culto a Yahvé. Não existe só o culto a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Existe o culto a Mamon. Existe o culto ao dinheiro. Existe o culto à riqueza, aos bens. E é sobre este culto que nós falaremos hoje pela manhã, o culto a Mamon, nos versículos 8 a 20. E quanto a este culto a Mamon, Salomão ele vai dizer o seguinte: o culto a Deus, ele satisfaz, ele alimenta. Nós cantamos aqui, por exemplo, aquela canção Manancial, que fala: nós temos sede de Cristo, nós temos sede de Deus. É a única água que mata a sede da nossa alma, Cristo. Então, buscar uma satisfação no dinheiro ou em qualquer outra coisa deste mundo é uma falsa satisfação. E em relação a esse texto, Salomão está dizendo o seguinte: buscar satisfação no dinheiro é inútil, é vaidade, é correr atrás do vento. E ele vai trazer as suas razões, que esta leitura que ele faz. Então, aqui Salomão está sentado, fazendo um diagnóstico da humanidade a respeito de vários
temas, e ele chega no tema do dinheiro. Então ele vai falar sobre a falsa satisfação produzida pelo dinheiro. E aí nós vamos dividir esse texto em algumas partes, e a primeira parte dele são os versículos 8 e 9, quando Salomão vai nos ensinar que o amor ao dinheiro é um problema mundial. Olha o que diz aí os versículos 8 e 9. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Só que abrindo um parêntese, que os irmãos têm a liberdade de me interromper em qualquer momento, tá? Para compartilhar alguma informação, perguntar alguma coisa. Porque nós estamos num momento de estudo bíblico, então os irmãos podem me interromper quando quiserem, tá bom? Vamos lá. O amor ao dinheiro é um problema mundial. Então nós vamos perceber aqui que o problema desse amor, desse apego aos bens, não é um problema dos ricos, é um problema de todos. Salomão deixa claro isso, não só nesse texto, como em outros textos, que o amor, o apego aos bens materiais, ao dinheiro e à riqueza, é um problema de todos, independentemente de classe social. Eu não sei aqui se alguém assistiu uma série ou minissérie, não sei, que existe na Netflix, chama O Mecanismo. É uma série ou minissérie brasileira. E ela informa o seguinte: a corrupção, e ela fala com propriedade, está certa. A corrupção no Brasil não nasce no Congresso Nacional. A corrupção no Brasil nasce nas ruas. A corrupção é um problema da sociedade brasileira. Não é um problema do Congresso Nacional. O homem, o brasileiro, a série trata isso, o brasileiro é corrupto. Não é o empresário que é corrupto, é o funcionário dele, começa com o funcionário dele. Não são os líderes da nação que são corruptos, são os liderados da nação. E quando esses liderados chegam ao poder, já consumidos pela corrupção existente, obviamente vão realizar mais escândalos de corrupção. Porque enquanto, para mim, o máximo que eu posso fazer é pular o quintal do vizinho e roubar a galinha para fazer o almoço, quando eu tiver condições de roubar uma quantia maior, eu vou conseguir roubar uma quantia maior. Porque a grande questão é que o homem, o ser humano, ele é corrupto. Ele sempre está induzido pela injustiça, pela cobiça, pela soberba, pelo orgulho e pela opressão. E nesse texto, os versículos 8 e 9, Salomão ele fala que a opressão e a injustiça, elas serão encontradas em qualquer lugar. Porque veja como ele diz aqui, que não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o oprime. Então a grande questão é que sempre há alguém acima de nós. E os que estão aqui oprimindo os que estão embaixo, também estão sendo oprimidos pelo que estão em cima dele. E aqueles que estão oprimindo de cá, tem um outro que oprime o daqui. E esta corrente de opressão e injustiça é vista em qualquer nível da sociedade. E o pobre, o mais miserável dos miseráveis, só não consegue oprimir ninguém porque não há ninguém embaixo dele. Ele está no final da fila, não tem mais ninguém para culpar, não tem mais ninguém para oprimir. Opressão e injustiça serão encontradas em qualquer sistema de governo. Capitalismo, socialismo, comunismo, tudo tem opressão, tudo tem injustiça. Governos de esquerda, governos de direita, governo de centro, tudo tem opressão
tem injustiça. Fulano A, fulano B, fulano C são injustos, são opressores. Não importa, porque é um problema do homem. É um problema do homem. O homem é assim. E tudo que ele puder fazer para conquistar algo em cima dos outros, ele vai fazer. Essa é a leitura que Salomão faz. Todo mundo quer ganhar. Nós estamos, na verdade, numa grande selva em que a lei é do mais forte. A lei é do mais forte. Então não importa quem esteja lá, todos são opressores. Olha o que disse Tiago, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, injustiça está em todo lugar, e por conta disso, olha o que Martinho Lutero disse: o governo esmaga o homem, o apaga e o destrói completamente, porque é o pessoal que está acima de todos, e por estarem acima, são os mais opressores. Mas isso não significa que aqui embaixo não haja opressão. Há níveis sociais. Então, Salomão fala sobre isso. No versículo 9 ele fala que até o próprio rei se serve daquilo que é produzido por todos, ou seja, aquele que está lá em cima, ele é servido por aquilo que os de baixo estão realizando. Então, a opressão está em todo lugar. E qual que é a lição que nós podemos tirar desses dois versículos? A primeira coisa é, qualquer anseio, esperança de que um governo, um sistema ou um governante possa aplicar justiça e acabar com a opressão é idolatria. Confiar que se um sistema novo for aplicado, vai acabar com a opressão e vai acabar com a injustiça, é confiar num sistema, num governo e num governante humano que não vai realizar isso. E qual é a nossa esperança? Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, qual é o único governo que não existe opressão e injustiça? O governo de Cristo. Fora isso, todos os outros têm. Essa é a grande verdade que Salomão está trazendo para nós. E confiar em governantes, confiar nos maiores, confiar num sistema, é entregar nas mãos de alguém ou de algum sistema uma tarefa messiânica que não compete a eles, só compete a Cristo. Então isso é idolatria. Pode falar. Isso é muito profundo, né? Nós, seres humanos, em qualquer parte, ou aqui, ou na América, nós vamos tendo essa sabedoria, esse entendimento para visualizar isso. Tirando o lado ruim, agora só me fez lembrar de uma coisa. Tirando o lado ruim dos testemunhos de Jeová, eles são os únicos que não votam em governo nenhum, porque eles declaram que nenhum governo da terra falou. Eu não estou questionando se é certo. Sim, entendi. Nós, seres humanos da terra, assim, se a gente não se agarrar a Cristo, nós não podemos. Por isso que tem muita gente que entra em desespero, né? Sim. Comete atrocidades, porque é realmente muito confuso isso. A gente, por exemplo, Davi é um tipo de Cristo.
nas Escrituras. E havia promessas de que o descendente de Davi reinaria e seria o Messias. E Davi apontava para Cristo. Mas Davi, que apontava para Cristo, cometeu uma série de atrocidades. Então perceba que alguém que foi escolhido por Deus para tipificar Cristo, passava longe de Cristo. Porque o homem é mau, o homem é corrupto. Então a corrupção ela não está aqui, ali ou acolá, ela está no homem. E por isso que independentemente de condição social, status social, independentemente de poder a nível de governo, as pessoas sempre vão cometer atrocidades. Segunda coisa que Salomão fala aqui para nós, é que o amor ao dinheiro é vaidade, é vapor. Nos versículos 10 a 7, primeiro no versículo 10, Salomão ele diz o seguinte, que as pessoas nunca se fartam do dinheiro. Olha o que diz o versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Perguntaram certa feita para o bilionário Rockefeller, quanto de dinheiro é suficiente? E a resposta dele foi, um pouquinho mais. A grande questão é que o homem, ele sempre quer mais. Se você trabalha e recebe 3 salários mínimos, você anseia por um trabalho que te dê 5 salários. Se você recebe um lugar 10 salários, você vai requerer um lugar que te dê a condição de receber 20 salários. Se você tem condições de ter 2 empregos, você vai procurar 2 empregos, porque isso significa aumentar a receita. Então a grande verdade é que o homem nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, ele sempre quer mais. E isso não significa que a pessoa mais pobre dos pobres, ela está isenta de ter esse sentimento. Não, o mais pobre dos pobres ele vai querer mais, mas o mais rico dos ricos também vai querer mais. A grande questão é que o homem sempre vê uma oportunidade de mais dinheiro no final do ano, mais cifras. E uma grande realidade aqui no Brasil em relação a isso, é o que nós estamos vendo em relação, por exemplo, à questão do jogo do tigrinho, a questão dessas bets agora, o pessoal buscando ganhar dinheiro através das apostas em relação a jogos, né? A jogo de futebol. Então a grande verdade é que o homem sempre quer uma renda extra. O homem sempre quer um pouquinho mais. E o homem nunca está satisfeito. E por isso que Salomão está dizendo, isso é vaidade. Lá no final do ano a gente percebe isso, quando os homens, eles correm para as loterias, porque tem a Mega Sena da virada. Então, a vontade de ter mais, a vontade de conquistar mais, é muito grande. Olha o que disse Philip Hayek. Mesmo se formos gratos pelo que temos, muitas vezes pensamos nas coisas que não temos, e em como consegui-las. Isso explica o surto súbito de insatisfação que sofremos quando percebemos que não temos o dinheiro para comprar algo que desejamos, ou a culpa que sentimos quando o compramos mesmo assim e acumulamos dívidas por causa disso. Nós sempre queremos mais. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Salomão também diz que o amor ao dinheiro é vaidade, porque quanto mais receita, mais despesa. Isso é uma grande verdade, versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Essa expressão final aqui é aquela sensação que você deve ter, a mesma que eu, quando o dinheiro chega na conta e quando no final do dia você percebe que ele já foi embora.
Quanto mais receita, mais despesas. Mas eu tenho que pagar a escola para os meus filhos. Você só paga a escola para os seus filhos porque você tem condições de pagar. Numa escola melhor, exatamente. Um plano de saúde melhor. A gente vai gastando. Poxa, entrou mais dinheiro. Poxa, eu estou andando de Prisma 2010. É hora de trocar o carro. Oi. Não necessariamente, porque a ideia é que, tipo assim, se você tem condições hoje só de morar de aluguel, você vai viver com essa realidade. Mas se amanhã ou depois você tiver condições financeiras, porque a sua receita aumentou, de adquirir um bom apartamento, bem localizado, ou uma casa, ou um sítio, ou uma chácara, quando essa receita chegar, você vai gastar. A grande verdade é o seguinte, nós dificilmente, à luz do texto, dificilmente, por exemplo, hoje se você vive de 3 salários mínimos, se do dia para a noite você passar a trabalhar numa empresa que te paga 20, dificilmente você vai viver de acordo com a realidade de 3. Se aumentou a receita, agora é hora de mudar o meu estilo de vida. Agora é hora de melhorar a minha casa, agora é hora de melhorar o meu carro, agora é hora de colocar os meninos numa escola melhor. Agora, ou seja, meu status subiu. Subiu porque a receita subiu. Automaticamente as despesas também vão subir. Né? Então a gente sempre vai querer gastar. E não só isso, porque quanto mais receita você tem, mais o leão toma. Então, quando chega no final do ano, na verdade no início do ano, você tem que ali fazer o seu imposto de renda, e você, eu ganhei muito, mas aí quando você olha para trás, agora é hora do leão. Tem aquela situação também de quantas pessoas adquirem bens e patrimônios, estão no patamar alto, quando perdem aquilo, se desesperam, né? Também. Começaram de baixo e desceram, mas quando perdem, voltar para trabalhar de novo, aí é desesperado, né? Aí muitos entram em depressão por causa disso, né? Cai numa situação difícil. Então, a gente percebe isso eu acho interessante porque Derek Kidner, ele faz um comentário, não sei se eu coloquei aqui, coloquei. Ele diz assim, uma das nossas absurdidades humanas é gastar dinheiro e esforço para desfazer os danos causados por dinheiro e preguiça. Sabe qual que é o contexto dessa fala de Derek Kidner? É o seguinte, ele está fazendo uma avaliação das academias, academia de exercício. Ele fala o seguinte, as pessoas por causa do dinheiro, elas comem muito e às vezes muito mal, e isso causa nelas consequências no corpo, e depois elas têm que gastar dinheiro mensal para ir para a academia, perder os quilos que vieram por causa do dinheiro e o mau uso do dinheiro. Ou muitos que por causa da preguiça, e aqui ele está falando de preguiça num contexto onde é aquela pessoa que colocou o dinheiro para trabalhar para ela, e vai viver da renda, e vai ficar o dia inteiro deitado assistindo televisão, e o dinheiro está trabalhando para ela não precisa trabalhar mais. E aí ele fala assim, só que com isso a pessoa só vai criando problema, vai criando situações difíceis para ela, vai aumentando áreas que não poderiam, o corpo vai ficando doente, e aí ele fala assim, poxa, eu vou ter que pagar 200, sei lá, 140, 200, 300, não sei qual a média mais ou menos, vou ter que ir para uma academia agora, porque o médico falou que eu preciso fazer exercício, porque o médico falou que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Então é essa avaliação que o Kidner está fazendo. A gente gasta o nosso dinheiro até mesmo para resolver o problema do mau uso do dinheiro. Né? Então, esse anseio do homem por ter e aumento da sua despesa. Também Salomão fala que o amor ao dinheiro é vaidade, porque o dinheiro traz consigo inquietações. Os versículos 12 a 14 dizem, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir.
Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Então, traz inquietações, porque o homem, às vezes, sofre até mesmo de insônia. Quanto mais se tem, mais preocupação com aquilo que se tem. E se as ações, onde eu investi o meu dinheiro, acontecer alguma coisa, e eu perder nas ações? Será que o investimento que eu fiz será um bom investimento? Será que eu não vou perder no lugar de ganhar? Então o homem, ele fica naquela loucura, ele não consegue mais viver. Então às vezes o camarada é um zumbi dentro de casa, ele está o dia inteiro dentro de casa coçando a cabeça, porque ele está com a cabeça no dinheiro. Ele não vive vida familiar, ele não vive vida eclesiástica, porque a cabeça dele está, meu Deus, mas e se eu fizer o investimento X, vai me dar mais dinheiro, e se eu entrar ali assim e tal, será que é melhor investir hoje na Petrobras, ou não, ou na CEMIG, e aí o cara começa a ficar doido. Então Salomão está dizendo, isso causa perturbação. Aí o versículo 12, a primeira parte, fala assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Ou seja, quer ele tenha muito dinheiro, ou quer ele tenha pouco dinheiro. Até porque o camarada que sai cedo, chega em casa, cansado do serviço, ele vai deitar e ele vai dormir. Mesmo que ele chegue e come arroz, feijão e ovo, ou ele chega ali e tem um banquete para poder jantar com a família, porque o cara trabalhou, o cara está cansado, o cara está exausto, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Ele tem inquietações até mesmo com aquilo que ele produziu. Será que eu não vou perder tudo aquilo que eu conquistei? Então o dinheiro traz inquietações. Por isso há muitas pessoas ansiosas, deprimidas, estressadas, gente que tem problema na família, problema na igreja, problema na sociedade, porque as pessoas estão inquietas por causa do dinheiro. Em quarto lugar, Salomão diz que o amor ao dinheiro é vaidade, porque o dinheiro passa, o dinheiro é passageiro. Os versículos 15 a 17: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Anteriormente aqui, eu não vou me lembrar exatamente onde está, mas os capítulos anteriores, Salomão fala o seguinte, que a busca pelo dinheiro, a frenética busca pelo dinheiro para deixar um legado, uma grande herança, é vaidade, porque geralmente os que ficam com a herança não fazem uso dela como a pessoa gostaria que ela fizesse. E isso é uma grande verdade. Você deve conhecer algum caso de alguém, por exemplo, que investiu muito numa terra, comprou uma fazenda, comprou bois, plantação de tudo quanto é tipo, fez um investimento, a vida dele foi por aquele pedaço de terra. Morre, aquele pedaço de terra e tudo aquilo que está lá é entregue aos filhos. Aí tem a reunião dos filhos: você vai cuidar da terra? Eu não vou ficar esse fim de mundo aqui, eu quero ficar na capital. E você? Eu não quero mexer com isso, eu não tenho paciência para mexer com criação. E você? Eu não vou ficar mexendo com gente para poder ficar apanhando café, eu não quero mexer com isso. Então o que eu vou fazer? Vende esse negócio, parte esse trem no meio, e cada um pega o seu e vai todo mundo para o seu lado. O cara viveu a vida inteira por aquele pedaço de terra,
E quando ele morre, nem os filhos usufruem daquilo que ele deixou. O seu texto é o Eclesiastes 2, 21. 21, leia para nós. Porque ao homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem porém não se esforçou. Também isso é verdade e grande mal. Então ele trabalha sobre isso, né? Que às vezes nós lutamos tanto por algo que talvez os nossos filhos não vão querer usufruir ou não vão dar o mesmo valor que nós demos enquanto estávamos cuidando. Pode acontecer o contrário também. Também, obviamente. Esse menino, o pai, deixou um legado de livraria, muitas livrarias, Valadares, toda a região aqui. Pouco tempo que o pai morreu, eles perderam tudo por lado da administração. Gente que vivia, né, num patamar muito alto, perderam tudo de vender gelo, outros de trabalhar de carreira. Não. Uma situação triste também, né? É. Perdeu tudo. O senhor que pediu? Bom, isso que o senhor falou aí agora, acontece comigo. Aconteceu na família da Léo. É. Era o fazendeiro maior que tinha na região. Era o pessoal da Léo, pai e muitos pais da Léo. Aí a mãe morreu. O pai quis ir para a cidade. Trabalha com fazenda, que hoje é milhões e milhões de produtos. Hoje estão aí, sem nada, e dividiu um pouquinho para outro, meteu o próprio. É. A única vantagem que teve sou eu casei para Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Salomão, então, ele está tratando aqui, nesses versículos, que o dinheiro, ele está de passagem. Não tem aquele ditado popular que caixão não tem gaveta? Não importa o quanto você conquistou na vida, você não vai levar. Você não vai levar. Ele fala aqui, ó, no versículo 15, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, que é a mesma coisa, inclusive, que disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O mesmo que disse Paulo a Timóteo: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então o dinheiro, ele é passageiro. O dinheiro é bênção de Deus, a gente vai falar sobre isso, mas o dinheiro, ele é passageiro. Ele é para um uso passageiro. E entregar o coração ao dinheiro, por isso que nós estamos falando sobre o tema de falsa satisfação que o dinheiro produz, é entregar o coração para aquilo que está de passagem, para aquilo que não é concreto. Olha o que disse Lutero: Deus permite as riquezas nas quais as pessoas confiam para causar a ruína daquelas que as possuem. Talvez Lutero estivesse aqui pensando no Salmo 73. Lá no Salmo 73, Asaf, ele fala sobre a prosperidade dos ímpios, e ele diz assim: mas eu sou servo do Senhor e não sou próspero dessa forma. E por que o ímpio que não serve ao Senhor tem tanta coisa, é tão próspero? E há um versículo naquele salmo que Asaf diz assim: Deus os coloca em terrenos escorregadios. Então, Asaf está dizendo o seguinte: Deus dá aos homens aquilo que eles têm, para que aquilo que eles têm seja a ruína deles. Vou dar uma ilustração aqui, talvez seja pobre. Minha mãe uma vez estava contando para mim uma história do irmão dela, meu tio, que a esposa fez uma vasilha de arroz doce para a família, e aí saíram, ele foi trabalhar, a esposa foi fazer alguma coisa em algum lugar lá, e os meninos ficaram em casa. Os meninos abriram a geladeira, viram aquela vasilha de arroz doce, sentaram na mesa e pá,
acabaram com aquela vasilha de arroz doce. A mãe chegou em casa, falou assim: eu nunca acredito que vocês fizeram um negócio desse. Só vocês comeram essa vasilha. Eu fiz isso aqui para mim, para o seu pai, para quando chegar uma visita. Como é que vocês fazem um negócio desse? Aí quando ele chegou, a minha tia pegou e virou para ele e falou assim: olha, os meninos fizeram isso, isso e isso. Tá bom, pois agora você vai fazer o triplo de arroz doce que você fez. E aí pegou, fez o triplo de arroz doce, sentou os dois meninos na mesa, pegou uma correia, colocou do lado e falou assim: enquanto vocês não derem fim nessa vasilha de arroz doce, vocês não levantam daqui. Por que eu estou querendo trazer essa ilustração? É o que Asaf está falando no Salmo 73. É Deus enchendo a barriga do ímpio para isso ser a ruína dele. Porque eu tenho certeza que talvez aqueles meninos, depois daquele dia, tiveram nojo de arroz doce. E a ideia é empanturrar o ímpio para que isso seja a ruína dele. Para que isso seja a causa da sua destruição. E Lutero fala isso: Deus permite as riquezas nas quais as pessoas confiam para causar a ruína daquelas que as possuem. Romanos fala também sobre isso, quando ele diz que por isso Deus entregou tais homens à imundície pela consciência do seu próprio coração. Tipo, né, entre os desejos da pessoa, Deus entregou a eles aos seus próprios desejos, né? Então, exatamente quando ele deseja o dinheiro, Deus entrega a ele o próprio desejo do seu coração, né? Mais dinheiro. Sim. Toma mais aí, quer mais dinheiro, e isso vai levar à consequência depois de ele se afundar ainda mais, né, nos seus próprios pecados, né? Sim. Então, isso é terrível. Eu acredito que aqui nesse mundo, a maior penalidade que Deus possa dar ao ímpio é deixar com que ele faça o que quer. É como aquele pai que não disciplina o filho, deixa viver como ele quer. É a causa da ruína dele. Você quer? Então segue o seu rumo, vai em paz. Porque lá em Hebreus capítulo, já vou passar a palavra, tá? Lá no capítulo 2 de Hebreus fala que os filhos Deus disciplina, e disciplina para o bem deles. Agora, os ímpios que não são filhos de Deus, ele deixa viver como eles querem. Pode falar. Agora então, virando, né, essa lição tão maravilhosa, para meu estômago parar de doer, tanto como está ardendo, vamos falar então do amor de Deus, porque eu estou pensando aqui, sentada aqui, né, como Deus me ama. Apesar de eu ser uma pecadora, eu fui enfermeira. Durante tantos anos eu via assim o próximo sofrendo. Se eu não, até hoje eu falo, meu Deus, se eu não tivesse sido enfermeira, como que eu seria? Como que eu seria hoje? Como que eu estaria hoje? Então, quer dizer, aí eu vejo a escolha de Deus por mim também. Penso. Qual que é a aplicação que a gente tira desses versículos? A satisfação que o homem busca no dinheiro somente pode ser encontrada em Cristo. Eu quero convidar a todos a abrir 1 Timóteo capítulo 6. Primeiro Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 8. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Vamos ler todos juntos, de 8 a 17. 1 Timóteo 6, de 8 a 17. Leiamos. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos
cai em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, a satisfação que o homem busca no dinheiro só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Quanto mais o homem tem, mais ele quer. Isso porque ele não está satisfeito. Agora nós aprenderemos depois que independentemente de quanto o homem tem, ele é satisfeito. Porque a sua satisfação não está no dinheiro, na riqueza, mas em Deus. Lutero disse: assim como abandonarei minhas riquezas quando eu morrer, eu as abandonarei enquanto estiver vivo. Lutero não está ensinando aqui a fazer o seguinte: ir lá, fechar a conta no banco, jogar o dinheiro na rua e viver de andarilho. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou entregar o meu coração para a riqueza, até porque no dia que eu morrer ela vai ficar aí. Então eu vou viver usando a riqueza, mas sem que o meu coração esteja preso a ela. Ah, obrigado. Então, a satisfação que o homem busca no dinheiro somente pode ser encontrada em Cristo. Os versículos 18 a 20, volta lá para Eclesiastes. Nós fechamos aqui. Agora os versículos finais, 18 a 20, fala que o amor a Deus corrige o uso do dinheiro. Então até agora ele falou sobre o amor ao dinheiro. Só que agora nos versículos 18 a 20 ele fala: o amor a Deus corrige o uso do dinheiro. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. A partir do capítulo 6 até o versículo 12, a gente não vai tratar esse texto. Salomão vai falar o seguinte: que existe uma diferença entre ter muito e fazer uso do que se tem. Salomão ele fala que uma coisa não está ligada à outra. A pessoa pode ter muito e Deus não lhe dar o privilégio de usufruir do que tem.
E por isso que nesses versículos 18 a 20 ele fala: boa coisa é gozar o bem de todo o seu trabalho, quanto ao homem a que Deus conferiu riquezas e lhe deu poder para usufruir delas, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Então, Salomão está nos ensinando nesses versículos que a riqueza, ela é bênção de Deus. Para nós cristãos, a riqueza é um dom de Deus. E a riqueza aqui, ele não está especificando a quantidade. É o dinheiro. Aquilo que Deus lhe dá é bênção. Seja você recebendo pouco ou você recebendo muito, aquilo que Deus está te dando é bênção. O seu dinheiro é uma forma de Deus cuidar da sua vida e da sua família. É o meio pelo qual o Senhor sustenta a sua casa. Independentemente de quanto seja, independentemente de onde você mora, independentemente do que você faz. Dinheiro é bênção de Deus, é o cuidado de Deus sobre a sua vida. É o Senhor que é dono do ouro e da prata, depositando na sua conta mensalmente uma quantia que é dele para o cuidado da sua casa. Para uns ele dá mais, para outros ele dá menos. Por quê? Pergunta para ele, porque eu não sei. Mas ele quis assim. Ele quis assim. Uhum. Assim, então assim, esse cuidado de Deus conosco, né, que mostra essa bondade dele por gente que falha, né, que fracassa. E como bons filhos, a gente está recebendo, se é que eu posso usar essa expressão, que Deus me perdoe, mas é como se a gente estivesse recebendo mesada todo mês. Deus nos dá mesada para o cuidado da nossa casa, né? Os versículos finais nos ensinam que a alegria, ela está em Deus. Eu gostei de cantar aqui o hino 144, porque domingo passado, quando nós fizemos a exposição desse texto, depois nós cantamos o hino 144, que, diga-se de passagem, que é o meu hino predileto. Então, se eu morrer estando pastoreando aqui, vocês podem colocar, pede o Arildo para colocar na liturgia, tá bom? E o coro canta, 144. Então, esse hino, ele fala que a nossa segurança e a nossa alegria estão no Senhor, estão em Cristo Jesus. Estou contente em Deus, meu Salvador. E aqui ele fala, o versículo 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Não é o dinheiro, não é a riqueza, é Deus que lhe enche o coração de alegria. Salomão nos ensina então a depender de Deus e não do dinheiro que Deus nos dá. Nós não podemos ser aqueles filhos que amam a mesada, no lugar de amar quem nos dá a mesada. Nós devemos amar o Pai, usar a mesada para a glória do Pai, mas depender dele, né? Jesus confrontou a idolatria do jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, aquele homem chega para Jesus e fala assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: você tem que obedecer a lei, cumpra os mandamentos. E aí aquele rapaz fala assim: mas isso aí eu sei desde pequeno. O senhor não deve saber, mas eu frequentava a escola dominical desde pequenininho. Eu ia para a salinha, lá eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o próximo como a si mesmo. Meus pais ensinaram dentro de casa. Eu cresci assim, eu fui uma criança que obedeceu à lei, um adolescente que obedeceu à lei, e hoje sou um jovem que obedece à lei. E qual que é a fala de Jesus para aquele rapaz? Vá,
vende tudo que tens, dá aos pobres e vem me seguir. Aquele homem fez o quê? Virou as costas e foi embora. Saiu triste. Então, Jesus mostrou para ele e para os discípulos o seguinte: ele disse que cumpre os mandamentos, mas ele não cumpre nem o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Ele serve a Mamon, e ele não pode abrir mão de Mamon. E logo depois, lá à frente, Jesus vai falar o seguinte, na verdade não lá depois, Mateus capítulo 6, não podeis servir a Deus e as riquezas, porque ou vai se agradar a um, desagradar o outro. Vocês precisam entender que devem servir a Deus acima de todas as coisas. Naquele texto de Mateus 6, Jesus falou assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, já que quer ajuntar tesouro, ajunta tesouro no céu. E quem está falando aqui é aquele que disse: eis que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Davi disse no Salmo 19, versículo 10, que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais desejáveis do que muito ouro depurado. Então os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que qualquer ouro desse mundo. Philip Ryken, ele diz o seguinte: sem Deus, a vida não tem sentido e é miserável, especialmente se vivermos pelo dinheiro. Mas quando conhecemos o Deus da alegria, o dinheiro pode ser uma bênção. Aí a gente olha para o dinheiro de uma outra perspectiva. Isso é bênção de Deus, é o cuidado de Deus, é a bondade de Deus cercando a minha casa. Então, que aplicação nós podemos tirar desses versículos finais? A primeira coisa é o seguinte: há cristãos que tratam o dinheiro e os bens materiais conforme a teologia da prosperidade. Aqueles que dizem assim: se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, servo de Deus não passa necessidade. Isso vai na contramão do que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. Pois sei viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado como ser honrado, tanto na abundância quanto na escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Crente passa necessidade? Passa. Então, há cristãos que tratam o dinheiro e os bens materiais conforme a teologia da prosperidade, porque fala assim: porque se você é servo de Deus, você comerá do melhor dessa terra. Deus vai permitir que alguns comam muita coisa boa, mas nem todos. Nem todos. Se você olha, por exemplo, se você visualiza, de acordo com a teologia da prosperidade, a vida de Jesus, ele não foi próspero. Se você avalia a teologia, à luz da teologia da prosperidade, a vida dos apóstolos, eles não foram prósperos. E a pergunta que eu te faço é: os apóstolos não eram prósperos? Jesus não era próspero? O problema está em confundir o que é prosperidade. É esse que é o problema. Então nós não podemos ter essa mentalidade de que quanto mais se tem é porque Deus ama. Não, isso é teologia da prosperidade. Porque senão Deus não amava Paulo. Senão Deus não amava o próprio filho dele, que viveu nessa terra simples e por isso foi rejeitado. Porque se Jesus tivesse vindo pomposo como os judeus,
ele teria sido acolhido. Não, esse aqui é o Messias. Esse aqui é o Messias. Agora, esse homem da Galileia, que não tem onde cair morto, numa família onde o pai é carpinteiro, dizer que é Messias, é por isso que eles não acreditaram em Jesus. Os dízimos e ofertas, irmãos, são uma ótima forma de nós nos lembrarmos que o dinheiro é bênção de Deus. É uma forma onde você, através do depósito no gasofilaço ou através de uma transferência bancária, dizer o seguinte: o dinheiro não é meu, mas não é aquela porcentagem que você está colocando, é o dinheiro. Porque às vezes nós confundimos as coisas, achando que a porcentagem que nós contribuímos é a porcentagem de Deus, e a porcentagem que fica conosco é a nossa. Não é isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina que o nosso dinheiro, na verdade, não é nosso, ele é de Deus. O que fica é de Deus e o que vai é de Deus. E por isso que eu vou prestar contas a Deus da contribuição e de como eu estou cuidando do resto que ficou. Até porque, irmãos, a gente também precisa tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra, porque eu conheço gente que é dizimista fiel, mas que vive pegando empréstimo para pagar empréstimo. É uma pessoa que não administra aquilo que ficou. E essa pessoa está sendo correta com Deus? Não. Também. Porque Deus vai cobrar dessa pessoa o que ela fez com o que ficou. Nós vamos prestar contas a Deus de como nós estamos usando as bênçãos que Ele nos deu. O amor ao dinheiro, irmãos, nos afasta de Deus, mas o amor a Deus nos leva a glorificar a Deus no uso do dinheiro, contribuindo, usando o nosso dinheiro com sabedoria, comprando, vivendo de acordo com a nossa condição. Enfim, não é pecado ter dinheiro, é pecado descansar o coração no dinheiro e administrar esse dinheiro como insensato. Eu não sei se você sabe disso, mas de acordo com o nosso Catecismo Maior de Westminster, o 8º mandamento, não furtarás, lá também diz respeito ao uso incorreto do dinheiro. Usar o dinheiro incorretamente, não de modo sábio, não administrá-lo corretamente, também é transgressão do 8º mandamento. Então não é pecado ter dinheiro. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter uma ótima condição financeira, pode ter muitos bens, isso não é pecado. É pecado quando o coração é depositado nas coisas que se tem. E aí, Cristo é a nossa aplicação central. Cristo morreu por causa da nossa idolatria, da nossa avareza, da nossa ingratidão, da nossa soberba. Então o que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados, confessar a nossa idolatria, a nossa avareza, a nossa ingratidão. Às vezes não somos contentes com o que temos, a gente tem uma vida ingrata, a gente não se alegra apesar das nossas condições, a gente sempre quer mais. Então a gente precisa confessar os nossos pecados, descansar em Cristo, se satisfazer nele, que é o que nós cantamos aqui, e viver para Cristo. A nossa riqueza está em Cristo Jesus. Então nós precisamos buscar as riquezas espirituais acima das riquezas materiais. Olha o que disse 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Mas esse texto aqui não está falando de riqueza material. Até porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então a nossa maior riqueza não é a conta bancária ou os bens que nós possuímos, mas Cristo.
E é Ele que satisfaz ou deve satisfazer o nosso coração. E eu concluo com essa citação aqui do William Dyer. Por que motivos justos se destacam acima de todos? Por causa de seu nascimento, educação, cultura, riqueza, importância ou honra? Não, não. Não é por causa de nada disso, mas você conhecerá a razão. Cristo está formado neles e casado com eles. Assim tem eles um novo nome, uma nova natureza, um novo coração e um novo espírito. É a beleza de Cristo que nos embeleza. São suas riquezas que nos enriquecem. É sua justiça que nos torna justos. Somente Ele nos torna honráveis e admiráveis. Então Cristo é o maior bem, é a maior riqueza que nós temos. Por isso disse Davi, não tenho outro bem além de ti. Alguma pergunta ou alguma consideração? Pastor, me lembrei, porque uma época eu estudei com as crianças sobre isso, sobre ter, né, as coisas. Não sei se você se lembra, talvez uns 3 anos, acho que no Havaí, a ilha do Havaí teve um grande incêndio. A questão da satisfação. Achar que o dinheiro é tão vulnerável. Você acha que hoje você está seguro, os ricos no caso, você está seguro porque hoje a gente olha a pessoa e pensa, nossa, a pessoa tem muito dinheiro, está segura. Ilusão. O incêndio que aconteceu, não me lembro se foi durante um dia, que perderam, era um lugar de turismo, lanchas foram queimadas, hotéis eles perderam tudo em poucas horas. Então assim, aquele dinheiro, aquele bem que ele tinha para ganhar muito dinheiro, se perdeu ali. Então assim, a gente precisa ter essa visão de que a nossa satisfação, não pense que você, eu estou muito bem financeiramente, amanhã você pode não ter nada. Então a nossa satisfação sempre vai ser em Jesus. É Ele que vai cuidar do pouco, do muito. Se eu perder, eu estou com Ele. Se eu ganhar, eu estou com Ele. Então assim, para nós, quando o que o salmista Asaf, né, no caso, escreveu, a gente precisa todo dia pensar nisso. Eu não tenho que visualizar o outro que tem, que eu quero ter. Depois de amanhã ele pode perder tudo, porque o dinheiro não satisfaz. E Deus pode acabar com ele também, né? É como a gente cantou, né? A nossa segurança deve estar em Cristo, né? Eu estava recentemente um estudo bíblico na casa do irmão Gilmar, lá de Paú, e nós fomos para lá 7h30 da noite e saímos da casa dele 9h30. E ele está morando ali entre Sagrada Família e São Torquato. E eu deixei o carro encostado e fomos para o estudo. Quando eu cheguei 9h30 da noite, 2 horas depois, eu tinha deixado o carro aberto, os vidros tudo abaixado, no meio da rua, numa rua escura, e de noite, naquela região ali que não é uma região um pouco mais complicada. Aí eu entrei no carro, tinha uma irmã que estava indo comigo, eu falei assim, Dona Maria, como diz aquele texto, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, quem guardou meu carro aqui foi Deus, porque se fosse depender de sistema de alarme, eu não tinha acionado. É Deus que não permitiu alguém chegar ali, pegar e levar embora. Então a nossa segurança realmente tem que estar em Cristo. Só voltando àquele primeiro tópico que você colocou, que a Magali citou, a questão da desilusão quanto a qualquer governo, é importante colocar que mesmo pessoas lá, né, geralmente têm os seus pecados, é corrupta, né, digamos assim, mas quando a gente não pode desistir, porque a gente tem bons exemplos que quando o justo governa, tem frutos disso, né? A gente pega a história de Calvino, a influência, né, de Calvino na cidade, na sociedade, os legados. Na Europa, né, onde o cristianismo era pujante, o desenvolvimento que aqueles países tiveram, Estados Unidos colonizado por valores cristãos, a diferença que foi. Então a gente não pode assim também desistir de tudo, né, porque há corrupção, mas temos que pensar que há a possibilidade que
quando governantes que têm valores e princípios manados da palavra de Deus, nós podemos ter coisas boas acontecendo também. Sim, com certeza. E não podemos desistir até porque Eclesiastes 2:20 diz que Deus dá sabedoria ao homem que agrada, mas ao próprio trabalho, para dar ao homem que agrada a Deus. Sim. Para o trabalho, para dar ao homem que agrada a Deus. Então Deus vai fazendo esse equilíbrio para a gente viver. Exatamente. Pastor, Aham. Entendi. Entendi. pastor, qual é o limite para a gente não pecar em relação às oportunidades que a gente tem de evoluir financeiramente, né? Às vezes você tem a oportunidade de estudar, de evoluir, de ganhar dinheiro, de ter uma empresa. Qual é o limite que a gente tem de a gente saber que não estamos pecando, entende? Porque a gente tem essa oportunidade de crescer, tem essa oportunidade de ganhar dinheiro, só que às vezes a gente não ganha ou não pega essa oportunidade por medo de estar pecando. Não, agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou pecar. Qual é o limite que eu tenho de não pecar? Eu acredito que sejam as motivações. Não é pecado crescer na vida, né? A pessoa se desenvolver, estudar, conseguir um emprego melhor, morar num lugar melhor, isso não é pecado. O problema não está na quantidade ou no status ou nada desse tipo, mas as motivações. O que me motiva é uma busca por segurança, é uma busca por satisfação, é uma busca por realização. Aí a gente precisa avaliar quais são as motivações. E aí por isso que a gente precisa tratar cada caso como um caso. Então eu diria que as motivações é que dizem tudo. Se a pessoa ela quer ganhar mais, porque ela vai se sentir segura se ela ganhar mais, então ela está descansando no dinheiro. Então tem que ver a motivação. Mais alguém? Não? Então vamos orar, né? Ô Fran, você ora para nós? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que estivemos aqui, ó Pai, de aprendizado. Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade que temos, porque somos bem-aventurados nisso, ó Deus. Quantos não têm essa oportunidade e não podem, ó Deus, serem maduros na fé, serem ensinados. E nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor, que se dedicou, Pai, em trazer esta palavra, que o Senhor continue dando a ele a unção, a sabedoria do alto. E ajuda-nos, ó Pai, a vivermos aqui neste mundo, enquanto o Senhor nos colocar aqui, que sejamos bons administradores, que sejamos mordomos fiéis, que possamos, ó Deus, buscar em Ti sabedoria para tomar as decisões que precisamos tomar. Ó Pai, que como diz a Tua palavra também, não nos dê a pobreza nem a riqueza, ó Pai, mas nos dê aquilo que precisamos. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a sermos gratos com aquilo que o Senhor tem nos dado, a sermos, ó Pai, sábios para agradarmos ao Senhor. E com aquilo que temos, ó Pai, possamos ser bênção na vida das pessoas, ser bênção, ó Deus, para a igreja, para as missões. Que o Senhor nos use a igreja para a honra e glória do Teu nome. Assim, ó Pai, dá-nos um dia abençoado e traga-nos de volta para continuarmos, ó Pai, a glorificar e a cultuar e a aprender do Senhor. Assim te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então todos uma ótima tarde, irmãos. Deus abençoe.